Na África, entre o sul do Egito e o norte do atual Sudão, existe uma região desértica cortada pelo rio Nilo, conhecida como Núbia. Habitada há milênios por uma população negra, a Núbia foi cenário de um reino poderoso, o reino de Cush. A história de Cush entrelaça-se com a do Antigo Egito. Durante séculos, as riquezas de Cush, ouro, marfim, ébano, peles de leopardo, gado e escravos, sustentaram o luxo e o poder dos faraós egípcios. Em 1550 a.C., Cush caiu sob domínio do Egito e assim permaneceu por cerca de 500 anos. Mais tarde, por volta de 750 a.C., a situação se inverteu. Cush conquistou o Egito. Foi a dinastia dos faraós negros, que durou quase um século. Derrotado pelos assírios, o quinto faraó negro, chamado Taharka, deixou o Egito e refugiou-se na cidade cuxita de Napata. Terminava a dinastia dos faraós negros e, a partir daí, as histórias de Cush e do Egito seguiram caminhos diferentes. O Egito entrou em uma fase de sucessivos domínios estrangeiros, até cair sob o poder de Roma e tornar-se uma província do Império Romano. O reino de Cush manteve-se independente e reorganizou-se mais ao sul da Núbia, tendo por capital a cidade de Meroe. Por isso, essa nova fase da história de Cush é chamada de período meroíta. Meroe deu continuidade ao esplendor cuxita, estendendo-o por mais 1000 anos. Os reis meroítas conservaram alguns traços da cultura egípcia, como sepultamentos em pirâmides, mas adotaram detalhes arquitetônicos e costumes próprios. A múmia era enterrada em uma sepultura subterrânea, abaixo da pirâmide, e não dentro dela, como faziam os egípcios. As pirâmides meroítas, menores e mais íngremes do que as egípcias, simbolizavam a escada para o céu que conduzia a alma do rei morto. Na parte externa, uma pequena capela guardava as oferendas para a alma do rei em sua viagem ao outro mundo. Os meroítas construíram muito mais pirâmides do que os faraós egípcios. Já foram descobertas 233 pirâmides ao redor de Meroe, 100 a mais das do Egito. Enquanto as pirâmides garantiam a vida pós-morte, a vida terrena dos meroítas estava sob a proteção de diversos deuses, entre eles Apedemac, o deus com cabeça de leão, protetor dos exércitos. O Templo do Leão, erguido por volta de 230 a.C., mostra o casal real saudando Apedemac, o deus da guerra, e Ra, o deus Sol. O casal real aparece também na fachada principal do templo. A rainha, à direita, como rei, está subjugando os inimigos e ameaçando-os com a espada. Aos pés da rainha está o leão Apedemac, simbolizando a autoridade soberana da rainha. As rainhas meroítas desempenharam um papel de liderança. Muitas governaram e comandaram exércitos. Eram chamadas de Kandak ou Candace, título derivado de uma palavra meroíta significando rainha-mãe. Quando os romanos ocuparam o Egito em 30 a.C., a Candace Amani-Saqueto desafiou as legiões romanas. Um exército de 30.000 meroítas aniquilou 3 tropas romanas, forçando o imperador Augusto a celebrar um tratado de paz com a rainha meroíta. A pirâmide da Candace Amani-Saqueto foi saqueada por Giuseppe Ferlini, um caçador de tesouros que em 1834 destruiu dezenas de pirâmides meroítas em busca de ouro. As joias encontradas pelo aventureiro surpreenderam o mundo. Elas testemunham o esplendor e a riqueza do reino de Cush. São coroas, anéis, braceletes, pingentes, broches, selos reais, colares de ouro com incrustações de concha, cornalina, faiança e lápis-lazuli. Os meroítas registraram sua história em pedra, em
papiros e nas paredes dos templos. Os especialistas conseguiram decifrar milhares de palavras, mas como a língua meroíta permanece desconhecida, é quase impossível entender o significado dos registros. O reino de Cush do período meroíta ainda é um enigma para os historiadores e um fascínio para os aventureiros que vasculham o deserto do Sudão em busca de riquezas incalculáveis.